Alô, Libiloite! Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que, na minha opinião, vocês não deveriam fazer na Áustria. Se você quiser saber, é só continuar assistindo ao vídeo. Bom, a primeira coisa que você não deveria fazer na Áustria, na verdade, quando você está na casa de um austríaco, é entrar de sapato. Os austríacos, como muitos europeus e asiáticos também, eles têm o hábito de retirar os sapatos antes de entrar em casa. Quando eu cheguei na Áustria, eu achei um pouco estranho, mas logo depois eu amei. É muito prático, é muito higiênico também. E, na verdade, a intenção deles tirarem o sapato não é só pelo conforto, mas sim pela higiene, porque assim você não traz sujeira da rua para dentro de casa. E muitas vezes um austríaco não vai te falar para você retirar o sapato, ele simplesmente vai entrar, vai retirar o sapato e ele espera que você faça o mesmo. Mas muitas pessoas às vezes não se sentem confortáveis ou não sabem, ou às vezes não querem retirar o sapato, então o austríaco, a pessoa no caso, tem que falar, e isso é um pouco chato, então não façam isso. Respeitem a cultura e principalmente a casa da pessoa. Eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi nesse tempo na Áustria. Hoje eu fico irritada se eu convido alguém e a pessoa não retira o sapato na minha casa. Então essa é a primeira coisa assim que eu recomendo. E eles inclusive têm um sapato para isso, um sapato para ficar dentro de casa. É muito confortável, pode ser uma havaiana, uma pantufa ou enfim, qualquer coisa, um sapato para ficar em casa. A segunda coisa que você não deve fazer quando você estiver na Áustria é andar na faixa de ciclista, se você estiver, a pé, obviamente. A cidade inteira, gente, tem faixa de ciclista e a cidade inteira também tem a faixa de pedestre, então os austríacos não gostam muito disso. Eu ando muito de bicicleta, como vocês sabem, então eu sempre acompanho o estresse do trânsito ciclístico. E sim, rola muito estresse quando as pessoas estão na faixa de ciclismo a pé. E eu também fico estressada. Outra coisa que você não deve fazer estando na Áustria é falar alto nos transportes públicos. Logo quando eu me mudei para a Áustria, me informaram que há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, inclusive você não poderia nem comer, nem falar no telefone dentro do transporte público. Hoje em dia as pessoas falam, mas elas falam mais contidas assim, elas não dão escândalo, nem show, nem nada. Mas pode acontecer de você estar falando no celular e uma pessoa te olhar assim com uma cara feia e tal. E em alguns Straßenbahns, que são os ônibus de rua, tem um sinalzinho tipo de silêncio. Eles não gostam de pessoas escandalosas, eu também não gosto, na verdade eu detesto. E é uma coisa também que eu gosto muito lá, porque, gente, pra quê? Pra que gritar? Pra que barraco? Não precisa. Então não fale alto nos transportes públicos. Outra coisa que você não deve fazer quando você estiver na Áustria, principalmente em um restaurante, é demorar para pedir a sua bebida. A comida as pessoas ainda entendem assim, mas a bebida não. Inclusive é uma coisa que eu não gosto muito, porque eles esperam que você chegue no restaurante e que você já saiba o que você quer beber. Você senta, o garçom te dá um menu e ele já pergunta diretamente o que você gostaria de beber. Eu não gosto muito disso, porque às vezes você não conhece o restaurante, você quer olhar se eles têm algum drink, algum coquetel diferente, mas eles não gostam disso não. Eles já perguntam e se você demora muito, o garçom fica voltando na sua mesa até você se decidir e fazer o seu pedido rápido. A palavra lá, gente, é eficiência. É tudo no rápido. Outra coisa que você não deve fazer quando você estiver na Áustria é demorar para passar as suas compras no caixa de mercado. Quem me acompanha aqui no canal sabe, eu já gravei um vídeo, inclusive, mostrando a rapidez, vamos dizer assim, que os mercados da Áustria funcionam. Eles não gostam, os caixas de supermercados ficam bravos se você ficar procurando dinheiro, se você ficar procurando seu cartão na bolsa. Eles passam a compra extremamente rápido, eles têm um esquema de ser assim eficiente, então eles não gostam se você fica contando dinheiro, se você demora, fica procurando o cartão na sua carteira. Não façam isso, porque você pode inclusive ouvir uma reclamação. Eu já ouvi muitas.
Fica a dica. A coisa que você nunca, jamais deve fazer na Áustria é chegar atrasado, em lugar algum, em hipótese alguma, em nenhuma ocasião. Os austríacos não gostam de atraso, eles são super pontuais e para eles é realmente uma falta de respeito se você chega atrasado, porque eles não gostam de fazer ninguém esperar, de deixar ninguém esperando, e eles também não gostam de esperar. Claro que algumas vezes pode acontecer por algum motivo, nunca trânsito. Essa desculpa lá não cola. Mas você tem que avisar com antecedência e, inclusive, se você marcar algum compromisso e depois não puder comparecer, você tem que avisar e pedir desculpas, perdão pra pessoa, porque isso, inclusive, pode até gerar término de amizade, viu, gente? Eles são muito rigorosos com o horário e eu acho isso bom. Eu não acho não, porque eu sempre tô atrasada. Mas as consequências são sérias. Se você é estudante, se você chegar atrasado, você fica com falta e muitas vezes você não pode nem assistir a aula. Experiência própria. Outra coisa que os austríacos não gostam muito, na verdade eles se sentem um pouco assim... Não sei, eu acho que soa um pouco invasivo, é se você não conhece a pessoa e você já chega dando beijo no rosto. Eles não beijam, eles não cumprimentam as pessoas beijando no rosto, a não ser que eles conheçam a pessoa em questão. Se é a primeira vez que você está chegando em algum lugar e se é a primeira vez que você está se apresentando para algumas pessoas, você pode dar um aperto de mão, oferecer a sua mão para dar oi para a pessoa ou acenar, que isso já é o suficiente. Você não precisa beijar, abraçar, nada disso, ou se apresentar. Você pode se apresentar no geral, falar oi, eu sou fulano, e é isso. Ou um aperto de mão, caso você queira, ou caso seja algum compromisso profissional. Outra coisa que eu não aconselho vocês a fazerem na Áustria, principalmente se você acabou de conhecer a pessoa, ou se você não... se esse não é o assunto da conversa, é você perguntar de Hitler. Não sei se todo mundo sabe, sei lá, algumas pessoas podem não saber, mas Hitler, ele não era alemão, ele era austríaco. Então, isso é um pouco chato de perguntar. Nós, brasileiros, quando vem algum estrangeiro no nosso país, e a primeira coisa que a pessoa pergunta é: cadê a favela? Cadê os traficantes? Onde estão os drogados? Onde estão as pessoas pobres? Nós, brasileiros, não gostamos, gente. Então é a mesma coisa os austríacos com Hitler. Hitler não é uma parte da Áustria que eles se orgulham disso. Eles não têm nada a dizer. O que eles vão dizer? Ele era um idiota? É o máximo que isso vai acontecer. Muitas pessoas não compartilham com as ideias dele, muitas pessoas, obviamente, sofreram grandes consequências com isso. Então eu acho que não é uma coisa muito legal de se perguntar. Principalmente, como eu disse, se esse não for o assunto da conversa. Claro que se vocês estiverem falando sobre alguma coisa, sobre história e etc., eles vão falar porque eles falam, isso faz parte, né, querendo ou não, da cultura do país, mas é uma coisa que é muito legal de você perguntar. E muitas pessoas, inclusive, ficam um pouco irritadas porque eles estudam isso desde muito novinho, desde a matura, né, que eles falam, desde do ensino fundamental até o colegial, eles estudam sobre o Holocausto e tal. Então eu acho que isso também é um assunto que eles já estão saturados. Meu conselho, não pergunte sobre isso. E a outra coisa que eu acho que vocês não deveriam fazer quando estão na Áustria é demonstrar muito o sentimento de vocês. Eu sei que os europeus são conhecidos como frios e a gente acha que eles não são tão amigáveis, tão simpáticos, mas na verdade eu não acho que seja isso, eu acho que eles são muito reservados. Eles demoram muito para confiar nas pessoas, eles demoram muito para se abrir para as pessoas. E hoje, com a minha experiência de vida, com tudo que eu já passei, eu concordo um pouco com isso, porque nós brasileiros temos o hábito de conversar muito, falar muito sobre a nossa vida, dar muito espaço, muita intimidade para as pessoas, mas isso acaba te tornando vulnerável e acaba te expondo muito. Então, eles são mais reservados nesse sentido, eles não são tão calorosos se comparado com nós brasileiros, mas não significa que eles não sejam simpáticos. Eles só precisam de um tempo para deixar as coisas acontecerem. E essa dica, gente, é dica de ouro. Eu sofri muito no começo na Áustria, porque eu queria que eles me aceitassem. Eu falava, ok, eles são reservados, eles são calmos, mas eu não sou, então eles têm que me respeitar e eles têm que me aceitar do jeito que eu sou.
Mas não é bem assim, porque eu estava no país deles, né? A mesma coisa se eles estivessem no Brasil. A gente não ia esperar que eles ficassem secos e frios a vida inteira. A gente ia querer que eles se adaptassem à cultura. E é a mesma coisa que os austríacos esperam de qualquer pessoa que for morar no país, que a pessoa se adapte e ao menos respeite a cultura deles. Então, digo e repito, essa dica vale ouro. Contenha as suas emoções, os seus sentimentos, e tanto para alegria quanto para tristeza. Eu sou muito emotiva, gente, então às vezes se acontece alguma coisa eu acabo chorando. Hoje, né? Hoje não, já tem uns 3 anos isso. Eu choro em casa no meu travesseiro, viu? Não choro na frente de ninguém, não. Porque, como eu disse, isso acaba te expondo e te tornando muito vulnerável. E principalmente se você estuda ou se você pretende estudar na Áustria, evite isso. Você veste uma carapuça e vai para a faculdade, porque você não pode, de forma alguma, demonstrar fraqueza. Isso são coisas que a gente aprende vivendo, a gente aprende estando no país. Esse é o meu ponto de vista. Tem muitas outras coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo. Mas é isso. Por hoje, essas foram as dicas valiosas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm outras dicas, outras experiências, se vocês compartilham de outras ideias, por favor, deixem aqui nos comentários. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!